Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pottercast. Como eu sempre falo, fico muito feliz de vocês estarem acompanhando a gente até aqui, nessa nossa trajetória de fazer um projeto legal, uma coisa dinâmica, para todo mundo conseguir entender a nossa pesquisa, a pesquisa do grupo em si. E hoje a gente está com mais uma convidada que participou do primeiro episódio, que é a Ana Beatriz. Ana, pode se apresentar. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz, né? Como a Lívia disse, eu já estava aqui no primeiro episódio, então, assim, é um prazer muito grande estar de volta para mais uma conversa, ainda mais sobre Harry Potter, que é uma coisa que a gente sempre adora estar conversando. Sempre tem muitos assuntos, então, bora lá começar. Bom, Ana, sempre que eu vou gravar, eu sempre ou eu começo ou eu termino com duas perguntas diferentonas, né? E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é que se você fosse um animago, em qual animal você se transformaria? Gente, eu acho incrível que a Lívia ela sempre traz umas perguntas muito difíceis a gente responder. Ela nunca vê com uma pergunta simples. O Animago, vamos lá. Particularmente, assim, eu já fiz o teste no site oficial e eu adorei o meu Animagos porque ele foi. O meu Animagos não, o meu patrono. O meu patrono, ele é um corvo. Gente, o meu patrono é um Legal. corvo. Eu sou da Corvinal, eu achei o máximo. Então, para fazer jus ao meu patrono, eu gostaria muito de ser um corvo. Um corvo, Se fosse. certo? O meu patrono, ele deu como gato preto e branco. Ó, É um mesclado, assim. Aí eu acho que é o meu animago também. Então, tá sim, tudo certo. sim, nossa, não, sucesso. Inclusive, gato é tanto o Animagos quanto o patrono da professora McGonagall, né? Sim. Aí ela é. Eu amo ela também. Fantástica. Bom, e a segunda pergunta é que continuação você daria para Harry Potter? Acabou? E o que você faria depois da história se fosse ter uma continuação? Bom, essa finalmente é uma pergunta simples de responder, porque é algo que eu já pensei, e assim, eu atenderia ao clamor do público, que é fazer o quê? Trabalhar com a época dos marotos. Né, que assim, é uma trajetória que o pessoal, assim, gosta muito de ver. Inclusive, eu sempre vejo, assim, postagens das pessoas falando: "Nossa, daria tudo para ver certas continuações", e dentre elas o pessoal sempre faz montagens com os marotos. Então, assim, ver, o Professor Lupin, ver o Sirius Black, ver o Pedro Pettigrew, ver o Tiago Potter na época que eles estavam em Hogwarts. Com certeza é algo que eu gostaria, assim, muito de ver essa continuação. Ah, sim, eu acho que seria muito interessante. Tipo, até porque daí poderia ser uma história assim, o Harry foi lá, sei lá, na casa dos Sirius, ou não sei, ir pegar um diário, alguma coisa assim que trouxesse o passado. Ai, eu também é o meu final, a minha continuação, quer dizer. Bom, Ana, continuando, né, agora para a parte mais séria. Sua pesquisa é sobre o fandom, né? Todos os fãs, uma coisa bem grande a se estudar, porque tem vários direcionamentos para você seguir dentro dessa pesquisa. É, e as produções que eles fazem, né? Que são as fanfics, fanarts, fanvídeos e as diversas coisas, paródias. Eu já vi várias músicas com paródias e é muito engraçado. E fala um pouquinho de onde veio a ideia, né? Só para o pessoal relembrar e como é que foi, quando você começou. Então, para caso, né, quem assim está acompanhando a gente desde o início não se lembre, eu comentei bem por cima que a ideia veio numa conversa com a professora Luciane, em que, como ela mesma disse, a gente sempre conversa de vários assuntos, muitos deles sempre recaem em Harry Potter. E eu compartilho, né, compartilhar e compartilho, né, muitas coisas relacionadas a Harry Potter, de produções de fãs com ela.
E em uma dessas vezes foi um fanvídeo que tinha acabado de ser lançado sobre justamente o Snape e os Marotos. Inclusive, esse é o título, né, do fanvídeo. E foi uma produção enorme. Ela foi amplamente divulgada, com cartazes cinematográficos. Eles gravaram uma orquestra fazendo ali a produção da trilha sonora do filme. Uhum. Eles mostraram a produção dos efeitos especiais, então, assim, foi uma coisa muito grande que envolveram muitas pessoas. Eu falei, Lu, olha para isso, olha o nível que chegou a produção dos fãs. E na hora, ela falou, isso dá uma pesquisa. E isso estava muito recente para ela, porque a gente. Porque não no mesmo ano, mas na mesma época em que eu estava para desenvolver o projeto de mestrado, tinha uma colega de grupo que também trabalhava com produção de fãs, só que dessa vez ela não trabalhava com Harry Potter, ela trabalhava com Sherlock, a série da BBC. Uhum. Então, como essa discussão de fãs já estava muito fresca dentro do grupo, pensar em fãs dentro de Harry Potter foi só um estralo. Então ela falou, por que, que a gente não trabalha com isso? Falou, opa, por que, que a gente não trabalha com isso? E o filme foi justamente a escolha, né, para a gente trabalhar, para a gente dar início a essa pesquisa. Nossa, legal, gostei. E eu achei muito interessante isso porque esse negócio da influência do fã é muito grande, porque a gente já vê vários restaurantes que tem temáticos, a gente vê comidas temáticas, é tudo muito grande. A gente tem uma Hogwarts no Brasil. Se Sim, amanhã ou depois você vir e falar, gente, acordei com vontade de ir para Hogwarts, você vai. Porque tem. É que eu não vou lembrar o nome da cidade. a gente conversou numa reunião sobre. Sim, Só que eu acho. Não era Gramado? Não, não, não era, eu acho. não tenho certeza agora, Lívia, do lugar em que é, mas assim, o lugar por si só já tem uma construção assim que vai remeter muito, né, a Hogwarts inglesa. Então, assim, gente, as pessoas, os professores, né, esses fãs que vão ali vão incorporar esses professores, eles vão adaptar e vão construir as novas casas, né, vão fazer uma releitura das casas. Eles têm os materiais didáticos, eles foram lá e produziram apostilas. É, tem os salões comunais, então tem ali a seleção para as casas. Então, assim, a gente chegou ao ponto em que um grupo de fãs se reuniram para poder fazer a própria Hogwarts. Isso é uma coisa que não tem como ser ignorada. A gente está falando de uma nova, entre aspas, né? Porque isso já tem muitos anos, mas é uma nova forma assim, de se consumir. Não só literatura, a gente está falando de literatura, mas não somente de produzir, de consumir literatura, de consumir produções cinematográficas, seriados, né? Se a gente for pensar em seriado, a gente pode pensar em Game of Thrones, que foi uma febre, as pessoas. Eu lembro que na época passava pela HBO Plus, se não me engano, e teve assim uma assinatura em massa. Foi uma coisa absurda, porque os fãs queriam assistir logo que lançava, para poder comentar simultaneamente. Enquanto eles assistiam, eles estavam comentando, fazendo críticas, fazendo aprovações. Então, é uma nova forma de se consumir. É muito diferente do que, por exemplo, nós tínhamos no século XIX, né? Em que a gente, por exemplo, nós tínhamos folhetins, né, os romances eram ali publicados em capítulos semanalmente. Então, assim, não tinha, por exemplo, uma plataforma midiática para a pessoa ir lá e fazer uma fanfic, por exemplo, de alguma obra de Machado de Assis. A gente não tinha isso. Hoje, a gente tem, é assim que se consome, né, esses tipos, essas produções mais né, que se tornam fenômenos, e isso não pode ser ignorado de forma alguma, muito pelo contrário. Como que essa sociedade de hoje, do século XXI, está consumindo essas produções? Como isso é feito? De que forma? Então, isso não pode de forma alguma ser ignorado. A gente precisa ter atenção para isso. Sim. Bom, uma outra coisa que eu queria te perguntar, né, é que durante a sua pesquisa, provavelmente você teve que ler bastante fanfic, bastante fanart, eu acho. Você leu ou não? Então, o hábito de ler fanfic de Harry Potter, assim, desde que eu era adolescente, né? Então, assim, já era um hábito, ler fanfics é um hábito que eu tenho desde que eu era criança.
Então, assim, tive que, sim, li fanfics, vi muitas assim produções de fãs de pinturas, desenhos, fanvídeos também, né? Porque assim, os fanvídeos a gente tem as montagens, as pessoas pegam o, os filmes, pegam trechos dos filmes e remontam, contam uma história alternativa, né? Colocam uma outra música para poder dar um outro efeito diferente do filme. Então, sim, tive muito contato de produção de fãs. O próprio fanfilme, que foi o meu corpo de pesquisa, eu vi não sei quantas vezes. Tem um, né, que eu não sei se você já chegou a ver, mas conta a história das irmãs, a Bellatrix, Eu qual que é o nome? A Narcisa, né? É Narcisa. E a E Andrômeda? eu acho que é. Que daí conta, tipo, que uma era muito aclamada, a outra era, tipo, rejeitada, e é muito interessante. Mas uma que eu queria saber uma que te impactou, que você não esquece até hoje, uma fanfic, ou um fanvídeo, ou um fanfilme, uma fanart, que mais te impactou assim. É, eu vou dizer de modo geral, porque eu acho que é muito difícil escolher uma. Uhum. Mas assim, se for para escolher, eu escolheria assim o fanfilme, né, que eu assisti, que eu escolhi como corpo de pesquisa, mas assim, qualquer produção, principalmente de desenhos, que as pessoas faziam com foco no Snape. Sempre me pegavam muito, porque como ele foi como ele acabou morrendo na série, então assim, as pessoas faziam muitas fanarts que envolvia, que davam para ele uma imagem de redenção, né? E isso me pegava muito. Essa imagem que assim, né? Como as fanarts produzidas assim dele mostram muito mais esse lado da redenção dele sendo um herói do que do vilão, por exemplo. Né? O vilão já vai ser mais explorado em vídeos, até em fanfics. Agora nas imagens de arte não, nas imagens de desenhos aí eu já vejo mais essa redenção dele. Então, esse tipo sempre me pega bastante. Ainda mais quando faz a relação com a Lilian, né, a mãe do Harry. Nossa, e quando você vê a relação dos dois mesmo, você fica tipo, nossa, tem todo um por trás e a compaixão que o Snape tinha por ela, e é muito interessante. Mas eu queria te perguntar sobre sua pesquisa, se você teve que produzir alguma coisa do tipo, né? Ou não, você não chegou a produzir. Não, não, eu não precisei assim produzir nada. Porque o que acontece? Acho que você está me fazendo essa pergunta porque justamente a PIBIC no ensino médio ela propõe uma produção, né? Não, não, no nosso caso não é assim. O que acontece, tanto na PIBIC que eu tive na graduação, eu também não precisei fazer esse tipo de produção, né? Uhum, Na PIBIC que eu tive na graduação, eu precisei fazer um relatório final, um relatório parcial e um relatório final, como você também produziu e vai produzir. No mestrado, a gente tem como nosso produto final uma dissertação. Nessa dissertação, a gente tem ali um trabalho que vai ser dividido em capítulos, e esses capítulos precisam dar conta de discutir sobre um objetivo que nós nos propomos a debater. Então, qual que era a minha proposta da pesquisa, né? Qual que era a minha motivação? Era trabalhar, né, pensar a produção e a circulação de Harry Potter, da obra Harry Potter, a partir da produção de fãs. Como eu veria isso? Com a análise do fanfilme do Severo Snape e os Marotos. Era isso. Então eu precisei discutir, por exemplo, como que era o consumo de um fenômeno literário cinematográfico, como foi Harry Potter, para essa geração de internet. Trazer a questão de por que eu escolhi Harry Potter, por que eu não escolhi outra coisa, como por exemplo Star Wars. uhum, Porque ele já não tem, né? No caso de Star Wars, ele não tem.
a, a produção, assim, de essa, como eu posso dizer, essa participação ativa de fãs na internet. A discussão da obra de Star Wars, dos fãs de Star Wars, é completamente diferente porque a gente está falando de uma outra geração, de um outro momento histórico, muito diferente de Harry Potter. Então, acaba sendo por isso. Então, a gente tem essa justificativa, né, do porquê que a gente trabalha com determinada obra e não com outra. A gente acaba tendo que pegar também outros suportes, como, por exemplo, para poder falar de produções de fãs, né, de leitores que vão para a internet, eu preciso trabalhar com autores que entendam desse assunto. Então, por exemplo, eu trabalhei muito na época com o que a gente chama, né, de cultura da convergência, né, um termo que foi trabalhado por Jenkins na obra dele, né, a cultura da convergência. E aí, em que ele vai falar sobre esse consumo de fãs que vai para a internet, né? E como as plataformas midiáticas é que vão dar suporte para isso. E aí une, né, com a teoria bakhtiniana, com a ideia do diálogo, né? Como que é a condição de obra responsiva e responsável que é Harry Potter, que vai incitar essa resposta dos fãs, e que os fãs por si só vão responder a outros fãs, e por aí vai. Então, assim, durante o mestrado, a gente tem como nosso produto final a dissertação. No doutorado é a mesma coisa, só que a gente não desenvolve mais uma dissertação, é uma tese. Segue o mesmo parâmetro, só que agora tem outro nome. Entendi. Bom, já que você falou os tópicos, né, que foi apresentado no seu. Calma aí, meus cachorros. Bom, você apresentou os tópicos que foi apresentado no seu mestrado, né? Que você está escrevendo. Você está escrevendo ainda a dissertação ou já Não, não, ela já está finalizada, já terminei o meu mestrado e agora eu estou no doutorado. tá? Nossa, quanta coisa. Graduação, mestrado, doutorado. Graduação é tipo o que eu vou fazer assim que eu sair do ensino médio. É a faculdade, isso Entendi. mesmo. Então, só que eu gostaria que você escolhesse um tópico ou de forma geral resumisse todos os tópicos para a gente se aprofundar mais na sua dissertação, mesmo não lendo ela, né? E falando nisso, sobre ler, se você quiser me enviar depois para mim colocar no Claro, as pessoas claro. se interessarem. Pode ir. Bom, vamos lá então. Para começar, então, assim, eu entrei no mestrado, né, em 2017, né? Então, assim, só para contextualizar, terminei em 2019. O título da minha dissertação é Por e para Fãs, uma análise dialógica de Severo Snape em uma produção transmediática. Então, assim, pelo título, a gente já vai ver aqui qual que é o foco aqui. É trabalhar o Snape, só que agora não vê-lo sob a ótica da Rowling, que é a escritora de Harry Potter. Lógico que não tem como falar do Snape sem ir para a obra de Harry Potter, isso é impossível. Mas o foco do trabalho, o foco da pesquisa, né, vai ser como ele é visto por um determinado grupo de fãs a partir de uma obra que a gente chama de transmediática, né? Por que esse nome, né? Esse palavrão aqui, transmediático. Esse termo, né, ele vai ser muito usado por teóricos da mídia. Eu já citei um aqui, né, que foi o Jenkins. Então, assim, esse termo transmediático, ele vai fazer referência àquilo que vai além da mídia, né? Então, o trans é do além da mídia. O além da mídia a gente vai ver onde? Em plataformas como, por exemplo, YouTube, sites de fanfics, o próprio Pinterest, que é muito, muito usado por fãs para poder divulgar, principalmente pinturas, artes, enfim. Então, assim, esse foi o foco, trabalhar com o Snape sob essa ótica de um determinado grupo de fãs. E é interessante quando, assim, no desenvolvimento da pesquisa, porque, assim, a gente vê como que os fãs, eles se colocam enquanto sujeitos responsivos, né, vamos colocar, sujeitos que querem se posicionar em relação àquilo que eles consomem, aquilo que eles leem, aquilo que eles assistem.
E no caso de Harry Potter é muito interessante porque a gente tem vários conflitos de ideias, vários conflitos, assim, de visões mesmo, que os fãs têm sobre um determinado tópico. Então, por exemplo, a gente tem vai ter dentro do fandom de Harry Potter pessoas que odeiam o Snape com todas as forças, pessoas que acham ele que nem não fede nem cheira, vamos dizer assim, né? Então, assim, para eles tanto fez, tanto faz. E tem outras pessoas que vão amar o Snape profundamente e vão defendê-lo com unhas e dentes. Então, assim, a gente coloca. Quando a gente vê, então, uma produção como o fanfilme, que coloca ali o Severo Snape e os Marotos, a gente tem primeiro um grupo de fãs que você consegue ver que eles estão interessados em uma parte da obra que não foi tão aprofundada, que não foi tão trabalhada, né? A gente só tem ali umas nuances, a gente só tem ali alguns trechos que vão desenvolver aqui e ali alguma coisa, mas nada muito aprofundado, que é o quê? Justamente sobre os marotos. A gente não tem quase nada assim sobre eles na obra de Harry Potter, se a gente for comparar, por exemplo, com o Harry Potter, a Hermione e o Rony. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma relação. Então a gente tem ali um grupo de fãs que quer muito assim falar sobre isso, então eles acabam produzindo sobre isso, mas não é sobre, né, sobre qual perspectiva? Não, é que eu acho muito interessante você falar sobre isso dos marotos, porque na quarentena, né? Eu já tinha assistido os filmes, mas na quarentena, no TikTok, apareceu um monte de coisa de Harry Potter pra mim. E aí eles falavam bastante dos marotos. Eu sempre ficava, tipo, o que que é maroto, gente? Da onde surgiu isso? Porque realmente não tem nada pra gente se aprofundar tanto e que conta a história. E foi até o que a gente falou no começo. A continuação do Harry Potter seria a história dos marotos. Então, tipo assim, eu acho que se a autora ou qualquer outra pessoa ali do meio que dirige, né, as produções de Harry Potter original, oficial, fizessem uma coisa dos marotos, nossa, eles iriam ganhar um dinheiro do caramba e ainda, tipo, iam produzir uma coisa que iriam confortar os fãs. Então, eu acho muito interessante. Só opinando sobre isso que você falou, Lívia, eu tenho uma teoria, é o que eu criei aqui na minha cabeça, de que, na verdade, a Rowling, ela tem ali muitos planos para os marotos. E não só sobre eles. Igual, a gente tem aí uma série que tá para ser desenvolvida, né, sobre Harry Potter, que vai recontar a história de Harry Potter. Só que agora, assim, na forma de série, então, assim, ela vai ter mais tempo, mais espaço, né? Vamos dizer assim, mais episódios para poder contar a história. Eu lembro que no primeiro episódio, né, do nosso Pottercast, a Gi estava falando de como ela é muito frustrada, e não só ela, tenho certeza, eu também fui muito frustrada com o sexto filme, em que, assim, foi entregue muito pouco em relação à obra, né, ao livro, né, ao livro do Enigma do Príncipe, em que a gente esperava muita coisa, a gente teve outra coisa não completamente diferente, mas assim, faltou muita coisa. Faltou ser discutido muita coisa que muito provavelmente agora vai aparecer na série. Então, assim, além disso, eu tenho assim, certeza que ela ainda vai chegar, que vai chegar ainda ao ponto de ser trabalhada assim a história dos marotos, quem sabe assim, ampliar ainda mais e falarem, por exemplo, dos 4 fundadores, sabe? Então, assim, tenho aqui uma teoria de que ainda isso vai ser muito trabalhado, com produções oficiais. Tem previsão, você sabe, de quando a série vai ser lançada ou não chegou a comentar em nada? Olha, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, Lívia, eu não lembro assim de ter visto uma data de lançamento para pro seriado, mas eu lembro assim de ter visto que vai ser algo assim, que é uma produção assim de uma década, sabe? Uhum. Então assim vai ser algo bem bem grandioso mesmo. Então assim, né? Voltando a pesquisa, então assim a gente tinha ali tinha que ter o cuidado de ver de sempre lembrar, né, que aquele Snape, aqueles
marotos, eles estavam sendo vistos, estavam sendo construídos, elaborados, tendo um acabamento artístico, a partir da visão de um determinado grupo de fãs que não viam o Snape como um vilão 100% horrível que foi mal em 100% da obra. Não. Ele teve os seus problemas, ele foi sim um personagem bastante problemático, mas aí o fanfilme entra com força para essa diversativa, porque eles vão falar: é muito mais complexo do que isso. A gente tem uma história por trás e a gente está se propondo a recontar essa história. Então, ali, junto com vendo a trilha sonora, vendo o tipo de efeitos especiais, a construção das cenas, o ângulo de câmeras que esses fãs utilizaram assim para poder construir essa narrativa, foi nos revelando ali o tipo de posicionamento, né, o posicionamento que eles tiveram em relação tanto ao Snape quanto aos marotos. Porque aquela questão, que é uma coisa muito importante também, e que a gente sempre consegue ver na discussão dos fãs, que é tanto a vilania quanto o heroísmo do Snape sendo construído na sua relação com os marotos. E isso diz muito da gente enquanto sujeitos de linguagem, né, que nós vamos ser constituídos como tal a partir das nossas relações. Então, o, o Snape, ele é um vilão. Tá, a partir de que relação? De que ponto de vista que eu estou vendo isso? Então a pesquisa ela nos ajuda a ter esse olhar mais vertical em relação a uma obra. Né? A gente não pode esquecer que a gente, apesar de ter uma obra, né, agora eu estou falando dos livros mesmo, apesar da gente ter uma obra que é narrada em terceira pessoa, é uma terceira pessoa que está contando sobre o ponto de vista do Harry. Isso é muito importante de ser lembrado, porque, por exemplo, a linguagem que vai ser utilizada no primeiro livro é muito diferente da linguagem do sétimo, porque a gente tem ali a visão de uma criança de 11 para a visão de um adolescente de 17. Eu lembro, e assim, como eu tinha um olhar bastante focado para o Snape, eu lembro que a primeira descrição que tem do Snape sobre o olhar do Harry é justamente quando o Snape, naquela cena em que ele entra, né, na sala de poções, com todo aquele drama, né, aquela capa esvoaçando atrás dele, já atacando o terror ali nos alunos. E assim, o que é uma coisa assim, importante da gente perceber também, que é que imagem que ele quer criar de si mesmo para os alunos, porque assim, a gente não pode esquecer que ele não tinha saído da condição dele de comensal da morte. Então, assim, ele tinha ali alunos que eram filhos de comensais da morte, e que essa imagem ia chegar para essas pessoas, para esses pais. E aí, quando o Harry olha para ele compara os olhos do Snape com os olhos do Hagrid. E fala que a diferença é que os olhos do Snape carregavam uma frieza muito grande e que dava muito medo nele. É de uma inocência isso, do um medo infantil, né, que está sendo ali confrontado com uma figura de autoridade, uma figura aterrorizante, e que em contrapartida, quando a gente vai ver ali, passando agora pelo quinto, se não me engano, é o quinto livro em que ele começa a ter as aulas de oclumência, né, com o Snape, e ele acaba vendo as memórias do Snape, vê o modo, a relação dos dois, né, do Snape com o pai dele, e aí ele muda, é uma outra descrição, é uma outra visão que ele tem do Snape, completamente diferente daquela de 11 anos. Porque a cabeça já é outra, o amadurecimento é outro. Então, isso precisa sempre ser lembrado quando a gente trabalha com a obra de Harry Potter. Né? Esse horizonte ideológico a que a obra vai estar, a que a obra vai ser construída. A gente não tem ali um narrador qualquer, é um narrador que
observa a imagem de um menino, assim, dos seus 11 aos seus 17 anos. E isso é muito importante de ser considerado. Eu acho muito interessante esse negócio também, tipo, das visões de uma pessoa, de uma criança de 11 anos para um adolescente de 17 anos. E eu acho mais interessante ainda que é quando o livro foi lançado, e eu até comentei isso com a Giovana no podcast dela, que quem acompanhou desde, tipo, do comecinho ali, nos seus 11, 10 anos, e foi até o fim, tipo, até o último livro, acompanhou tudo junto com o Harry e amadureceu junto com ele, sabe? Então eu acho que, tipo, é muito legal destacar isso, porque tem fã que, que acompanhou isso e vive isso tão profundamente que chega até a se emocionar. Eu já vi gente falando assim, porque leu junto, se emocionando, tipo, de falar, nossa, eu sou muito fã, e eu acho isso muito legal. Quando você falando isso, me lembra quando eles começaram a passar os filmes de Harry Potter no cinema, para poder comemorar, se não me engano, os 20 anos, né, de cada filme. Eu fui ver a Pedra Filosofal no cinema, né, quando voltou a passar. Foram assim, nos primeiros segundos, né, quando aparece o logo da Warner Bros. Junto com a trilha sonora de Harry Potter, aquele. Lembrando que assim, a sala de cinema, obviamente, estava lotada. E assim, você olhava, você via cosplays assim, à torta e à direita, gente com varinhas, gente com cachecóis, não importa se estava 25, 30 graus, mas isso não importa. O pessoal tava ali a caráter, e na hora que começou a abertura, o cinema tremia. De tanto que as pessoas aplaudiam, de tanto que as pessoas gritavam. Teve gente que começou a chorar de emoção. Então, assim, é isso. Harry Potter traz isso nas pessoas. É a questão da nostalgia, a memória. Harry Potter trabalha muito com a memória. Traz a memória da infância, né? Aquilo, tipo, Exatamente. nossa, o conforto. Porque se a gente vai pensar, quando uma pessoa cresce, ela começa a entender coisas e ela vai saindo da zona de conforto dela. Eu tava comparando esse tempo atrás. E eu, como criança, eu tinha um conforto na minha vida que, nossa, eu não me preocupava com nada. E chegou agora, tipo, com essa idade, 15, 16 anos, e eu fico assim, meu Deus, eu não... exatamente, eu não consigo sair daqui, tipo, parece que eu tenho que fazer um monte de coisa e eu quero voltar ali para pro meu confortinho, ficar ali no meu cantinho. Mas não dá, porque senão o meu futuro depende de mim. E eu tenho que sair da minha zona de conforto para alcançar meu futuro. E isso é muito interessante porque, assim, uma coisa que eu falo é Harry Potter, ele tem, né, um dos motivos, né, que ele tem o sucesso que tem, é justamente por esse conforto que ele traz. Para quem, assim, né, só lembrando, né, da nossa conversa no primeiro episódio, a, eu estava comentando que os primeiros, né, livros assim de Harry Potter, ele traz, principalmente assim, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles trazem assim é, o, a introdução da magia. Então, eles vão expandindo a magia, vão fazendo assim a gente conhecer os lugares. É como se assim você pegasse, ele pegasse na sua mão e te levasse para os corredores de Hogwarts, para as passagens secretas, para as aulas, é, te levasse para Hogsmeade. Então, é como se, a partir do momento que você abre um livro de Harry Potter, você já não está mais ali. Você está no mundo mágico em que, assim, você tem um círculo de pessoas que te entendem. Você está com os seus iguais, vamos dizer assim. Você está na sua zona de conforto, você está ali sendo abraçado. E aí, o mundo fantástico, ele te proporciona isso, né? As pessoas, assim, por exemplo, tem um efeito muito similar quando não tanto com o Senhor dos Anéis, porque assim, o Senhor dos Anéis ele não tem a passagem que Harry Potter tem, porque Harry Potter ele sai do mundo trouxa, né, que seria o nosso mundo, e vai para magia, né? Senhor dos É, Anéis ele tá na magia direto. Então esse transporte, essa ida, essa mudança de mundos é muito importante, é extremamente importante. Tanto que, não à toa, até hoje, se você vai agora em setembro.
Se você vai lá para Inglaterra, na estação de King's Cross, no dia 1º, às 11 horas, eles vão fazer uma chamada para o embarque do Expresso de Hogwarts, que vai partir às 11 horas e pede para todos os passageiros se dirigirem à plataforma 9 3/4. O que me falta é dinheiro. O que falta é dinheiro. Com certeza. Mas assim, é isso, é a passagem. E as pessoas param ali para escutar. A plataforma fica lotada nesses dias. Então, a questão da passagem, essa mudança de mundo que Harry Potter proporciona, e aí você pega uma geração que cresceu com isso, dos seus 11, dos seus 17, dos seus 12 ou 18, não importa, que cresceu com isso, era quase um. Eu mal posso esperar chegar esse momento para poder embarcar junto, né? Eu fico imaginando a pessoa aqueles que cresceram e acompanharam o lançamento dos livros, o lançamento do livro é como se fosse um bilhete para ir para o Expresso de Hogwarts. Era pegar o livro e falar, agora sim eu tô indo para Hogwarts. E começa a leitura, é praticamente isso. É tipo, a minha carta não chegou, mas eu tô aqui, ó. Eu tô aqui dentro. É. Bom, você vai continuar falando sobre a pesquisa? Não, acho que eu já falei tudo. Acho que já. Então tá. Eu acho que basicamente era isso que a gente tinha pra falar, eu acho. Se você quiser complementar com mais alguma coisa, fique à vontade. Ah, eu acho que a pesquisa, né, trabalhar com fãs, foi algo muito necessário, porque eu acho que ainda hoje as pessoas, enfim, as indústrias, elas subestimam um pouco, sabe, o que é o, uma obra para os seus fãs. Eu lembro quando eu estava começando a pesquisa, um dos fatos que mais assim me marcaram, que eu não fazia ideia disso, eu não sabia desse acontecimento. Mas teve um episódio que é conhecido como Potter Wars, que seria tipo a guerra Potter, que foi um confronto, praticamente um confronto judicial entre os fãs de Harry Potter e a Warner Bros. Porque isso, assim, faz mais de 20 anos, né? Foi no início dos anos 2000. A, as pessoas começaram a criar vários sites e produzindo coisas sobre Harry Potter, né? A construção dos sites foi justamente para poder ter a publicação dessas produções. E a Warner Bros. Ficou furiosíssima. Ficou furiosa, ela emitiu diversas cartas pedindo, né, praticamente assim, demandando o encerramento das atividades desses sites. E colocou todos na justiça. E teve um caso específico que acabou assim, pegando muito, porque eles pesaram a mão, né? Vamos dizer assim, levou um site para a justiça. Acho que foi o primeiro caso que assim, eles acabaram enviando para a justiça, e o site era de uma menina de 15 anos. Essa Nossa. menina, justamente por conta dessa mobilização da internet, né, justamente o contato que ela tinha assim, com a internet, que fazia com que ela tivesse contato com pessoas do mundo inteiro, ela expôs a situação, e a guerra judicial da Warner Bros., que era só com essa menina, virou do mundo inteiro. Eles fizeram um boicote global. As pessoas falaram, vamos parar de consumir todo e qualquer coisa referente a Harry Potter. A única coisa que a gente vai comprar são os livros. A Warner Bros., não vou dizer faliu, porque não, ela não faliu, mas ela sentiu muito no bolso, ela teve um prejuízo imenso com isso. Ter perdido uma quantidade boa. É uma quantidade exorbitante que ela perdeu, foi muito grande. E sem contar que, assim, além da perda monetária, né, além do prejuízo financeiro, ela estava extremamente mal vista aos olhos do público. Uhum. E isso é o maior boicote que ela poderia sofrer. Mas na hora ela retirou todas as demandas. E foi aí que as pessoas começaram a publicar e a voltar a consumir Harry Potter como elas faziam, né? Justamente com as suas produções. Então, imagina um grupo de fãs
conseguiu bater de frente com uma indústria da magnitude da Warner Bros. Judicialmente. Essa é a força que um grupo de fãs tem. E isso é muito importante da gente falar quando a gente fala assim de fãs que se manifestam na internet. E isso hoje é muito fácil de acontecer. Não existe limite geográfico na internet. Não É, existe. eles se juntam. Você tá aí e eu, sei lá, tô lá do outro lado do mundo, mas se juntam pra lutar pelo que acreditam, né? Pelo que querem que seja feito nas coisas do dia a dia, enfim. É muito Sim, interessante. exatamente. Então, tanto que não é à toa que essa pesquisa surgiu. Não é à toa que outra colega de grupo também trabalhou com fãs, com um outro fenômeno, né, que no caso foi Sherlock. Não é à toa que vocês, da PIBIC do ensino médio, estão trabalhando com Harry Potter. Isso continua sendo atual. Ainda é um consumo extremamente considerável. Então, a gente precisa continuar debatendo sobre isso, precisa continuar conversando sobre isso, porque consumo de fãs hoje é, e, e vai continuar sendo por um longo tempo uma questão de debate. Não tem como. Isso em diversas esferas, esfera cinematográfica, literária, é, de animação também, musical, nem preciso falar mais nada. Então, assim, é um tópico que a gente, assim, tem muito pano para manga para discutir. Sim. Bom, Ana, eu quero muito que você me envie sua dissertação para me colocar aqui, porque eu me interessei, eu quero muito ler, mas eu espero também que as pessoas queiram ler, né? Só que eu queria te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, né? Um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu tive que resolver algumas coisas, eu tava desesperada e eu peço desculpas de novo por qualquer coisa, né? Imagina! E eu fico feliz por você ter aceitado. Assim como eu falei para as outras meninas e os outros convidados, eu quero muito que você volte, porque eu acredito que vai continuar o projeto. Então, eu espero que continue, né? E espero muito que você volte para a gente discutir mais, porque como você disse, tem muita coisa para falar e a gente é uma conversa assim, você vai ver e é tipo uma tarde tomando uma xícara de café e conversando e jogando conversa fora. Bom, é isso, Ana. Pode se despedir. Lívia, eu agradeço muito pelo convite. E assim, eu estou à disposição para quantas conversas você quiser, chame quantas vezes quiser. A gente, assim, como você falou, tem muita coisa para se falar sobre Harry Potter. Então, assim, assunto mesmo não vai faltar. Então, assim, eu agradeço muito a você, agradeço muito por esse espaço, né, pra gente. Por ter tido essa conversa, para eu poder compartilhar um pouquinho do que eu fiz na pesquisa. Agradeço muito a todos que ouviram até aqui. Muito obrigada, gente, por nos acompanhar até aqui. E espero, né, quem sabe, estar aqui numa próxima vez. Bom, é isso. Eu fico muito feliz de vocês terem ouvido. Se inscrevam, compartilhem e curtem o vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau.